Ora, boa tarde. Tal como prometido no vídeo de ontem, hoje vou fazer o discurso de tomada de posse como Presidente da República. Olhando para o panorama nacional e até para as últimas eleições, fiz algumas contagens, alguns números com os resultados eleitorais e de cerca de 5.813.000 portugueses ou se abstêm, ou põem os votos em branco ou nulos, ou são nulos. Depois temos cerca de todos os pequenos partidos, imensos partidos que surgem e que vivem um bocado também à custa do nome do partido e dos seus egos. Temos os imensos partidos que poderiam aumentar este número para 6 milhões de pessoas num voto útil, um voto que significasse acabar com o regime. Temos as próximas presidenciais em janeiro de 2021 e para a Assembleia Legislativa em setembro, outubro de 2023. Portanto, prevê-se anos negros se em janeiro de 2021 o paradigma de Portugal não mudar. Se for eleito Marcelo, parece que tem uns números de 70% de tendências de votos, portanto, daqueles tais 3 milhões que votam, não dos 6 milhões que não votam, 7 milhões que não votam. Se for eleito Marcelo, vamos ter mais do mesmo. É uma palhaçada, é no fundo o presidente calcinhas, o presidente selfie, o presidente que compactua com o sistema corrupto, financeiro, económico e secreto e que vai dando uns sorrisos e uns abraços e é impressionante como é que Portugal e os portugueses ainda vão votar neste homem. Que é uma falácia. É um boy do PSD, um boy partidário, comentador político, professor universitário, amigo de Marcelo Caetano, um traidor e, portanto, parece que Portugal vai votar neste homem. Depois temos Ana Gomes, amiga de Sócrates, girl do PS e nem vou referir-me porque agora de repente ganhou popularidade porque começou a falar de uma série de casos, veio outra vez à baila a falar de uma série de casos polémicos e para ganhar publicidade, para finalmente se poder candidatar, disse que não e tal, mas se poder candidatar e está no seu direito à presidência da República. Depois temos o Chega, com o André Ventura, que, se for eleito, eu espero que seja um tipo de tomates e que realmente diga tudo aquilo, que faça tudo aquilo que diz, quer romper com o sistema. André Ventura, se for eleito presidente, tem uma responsabilidade acrescida dos outros todos, que diz que não é do sistema e é contra o sistema. Pois cá estaremos para ver. Ora bem, este ensaio que faço hoje é exatamente um ensaio, um reconhecimento ao terreno, para ver se eu fosse eleito presidente e se fizesse este discurso, se vocês me apoiariam ou não me apoiariam. Eu não sou um político profissional, nem pretendo ser. Não sou como todos estes homens que são políticos especialistas em todas as áreas, desde o futebol à economia, passando pela astronáutica e pelas plantações de caracóis, falam de tudo e de todos. Eu sou um ignorante, sou uma pessoa humilde e que não sei de muita coisa, mas que posso constituir uma equipa com pessoas que sabem muito de uma coisa só. E é isso que interessa e que tenho, acima de tudo, um sentido de servir. Vamos então ao discurso. Este discurso que eu vou ler será o discurso de tomada de posse perante deputados, ministros, secretários de Estado, homens de Abril e o povo português, e será o discurso que é necessário fazer para que não seja um chega, mas que seja um não. Hoje, este dia que não desejei e que senti ser o meu dever como soldado, que aprendi a servir sem me servir, é o dia das pessoas. O dia das pessoas que vivem com uma nacionalidade que é a nacionalidade portuguesa. É um dia de uma nova era, a era das pessoas. E, meus amigos portugueses, se perderem esta oportunidade, dificilmente a poderemos recuperar. Por maior que seja a ilusão de que caminhamos acompanhados, não passa disso mesmo, de uma ilusão. Caminhamos profundamente sós, rodeados de milhares de solitários, que se esforçam por chamar a atenção dos outros de várias formas, para sentirem o poder de ser afinal alguém que importa e que é importante para alguém. Cada um de nós encerra um império de possibilidades, um império de sonhos,
o império de desejos e de fé. Pergunto a todos aqueles que aqui estão hoje, e nomeadamente aos políticos, porque estão aqui? Por um sentimento profundo de desapego e sentido de servir as pessoas, sem ambição pessoal, fazendo um voto interior de pobreza, conscientes da vossa extrema competência, responsabilidade e honestidade, ou simplesmente movidos por ambição pessoal, por gosto do poder, por interesses particulares, ideológicos e puramente partidários, fazendo acrobacias linguísticas e piruetas retóricas que conduzem à infelicidade deste povo, ao desânimo e à abstenção, ao desinteresse pela vida pública, que conduzem a uma massa amorfa que já não é uma nação, mas sim um aglomerado de ovelhas em silêncio, que assistem em silêncio à sua própria matança. Não tenho dúvidas do que estou a falar e de qual a resposta. Esta Assembleia, aqui presente perante mim, não é uma Assembleia do povo. É a vossa, exclusivamente vossa, Assembleia criada para os interesses dos partidos e da grande economia. E é disso que quero falar hoje. De um fim de um poder que, por se desejar impor como poder, usando métodos múltiplos de manipulação, se esvaziou de ser e da virtude do servir, e caminha profundamente só na ilusão de que é poder. E já não o é. E o facto de estar aqui hoje é esse início, esse não a todos vós, porque todos nós, os outros, o país dos não-partidos, não sentimos ser o prolongamento do mesmo, mas sim o carvão que se consome e se extingue na sua sugadora fornalha, na fornalha da promiscuidade política. E se amanhã acordássemos e não houvesse políticos? Coloquei já esta questão a mim mesmo e pergunto-vos a vocês. Séculos de política e de iluminados demagogos trouxeram aos dias de hoje a maior crise moral da humanidade. A política e vocês políticos criam sistemas de dominação e submissão na ilusão de liberdades para preencher interesses particulares, ideológicos e não os das pessoas. Pois hoje é o dia das pessoas. Nascemos nus, sós, desprotegidos. Não somos, quando nascemos, nem de esquerda nem de direita, nem católicos nem ortodoxos, nem pretos nem brancos, nem heterossexuais nem homossexuais. Simplesmente seres humanos que têm necessidades simples. Crescemos e o Estado, em vez de nos ensinar a ser, ensina-nos a ter. Em vez de nos ensinar a dar, ensina-nos a pedir. Em vez de nos ensinar a amar, ensina-nos a julgar, a difamar, a dividir. E é esse o exemplo que vocês dão. E por isso estamos partidos em partidos, arruinados em coligações, imortalizados em ambições, afastados e sem amor. Meus senhores, esta herança civilizacional já não nos serve. Sentem-se e podem até rir de mim, podem até odiar-me, até no fundo sabem que o vosso modelo tem os dias contados e que no ar algo se sente. O frenesim do não, o dia da pergunta, e agora que não temos políticos, como vai ser? Pior não será. Está nas nossas mãos fazê-lo muito melhor. Nunca desejei ser presidente de nada, nem general de exército nenhum. Fui ao longo da vida desprovido de ambição de ter, mas como soldado e não como político, senti que a nação chegou a um ponto de completa queda moral e educacional. Sendo missão dos militares defenderem a sua nação e não constituições de regimes corruptos, esta é a maior operação em que me vi envolvido e, tal como na guerra, não desejei. E tal como na guerra, sempre disse, um comandante é o primeiro a morrer e o último a comer. Levarei esta fé neste mandato, se necessário darei a vida pelo meu país e faz hoje o meu voto de pobreza, sobriedade e humildade, servindo-vos a todos os portugueses, sem distinções e omissões. Hoje é o primeiro dia da honestidade e o primeiro dia de uma nova era, a era da coragem de defender pessoas e não partidos ou interesses, seitas e poderes instalados. É o dia do incómodo e também do desconforto para todos aqueles que se têm ao longo destes 45 anos sob a bandeira de uma falsa democracia, se servido das pessoas, roubando as pessoas, gozando com as pessoas. Esse tempo acabou. Hoje, se vocês todos, os votantes e os não votantes, os homens e as mulheres, de todas as raças, de todas as opções sexuais ou géneros, de esquerda à direita, de todas as crenças e religiões, todos sem exceção, velhos e novos,
souberem comigo dizer a palavra não, o não, ao contrário de um chega, não tem uma pressuposição de vítima, mas sim é um brasão de coragem de desejar mudar. O não de um fim que se inicia numa nova era de construção de Portugal, de um quinto império de virtudes, pessoas de bem, justiça, segurança, educação e bem-estar. É o dia em que Portugal não é dos partidos, que não é dos partidos, passa a ter uma voz de todos os que, saturados e exauridos de tanta pouca vergonha, deixaram de acreditar e abandonaram o interesse pela vida na cidade, dando espaço a tubarões usurpadores de Portugal e da sua história. Este é o vosso dia, o dia dos portugueses, e eu sou somente e unicamente alguém, um de vós, que vos vai servir para concretizar esse propósito. Um Presidente da República não é letra morta e corta fitas. Um Presidente da República não é um expert em selfies e distribuidor de sorrisos. Não é um cúmplice no roubo ao país e na sobranceria e desprezo pela revolta de muitos com o estado imoral a que chegou a sociedade. Um Presidente não é um árbitro num jogo partidário que não dá uso ao cartão vermelho. Usa-o sim de forma veemente, sempre que a dignidade e honra e segurança e património das pessoas e das gentes de Portugal é ferida e beliscada. É o contrário disso tudo. Pelo mandato que lhe foi confiado, é o mais atento sentinela, o mais corajoso soldado que defende de baioneta calada e a cada momento a forma como o seu povo vive, sonha, ama, porqueria, cria, cresce e se realiza na humanidade e na cooperação. Eu não me assumo como político, cresci como soldado, jurei defender a minha pátria e faço agora os meus votos de platina neste mandato que não é meu, é vosso. Serei o vosso soldado, o vosso sentinela, o vosso presidente, amigo, companheiro e defensor. Hoje, quero começar por recordar que Portugal tem 800 anos de história e não 45. E as minhas primeiras palavras vão para todos os soldados de Portugal que com o seu sangue e sacrifício defenderam um extenso território que nos foi cobardemente retirado e entregue a blocos de ideologia comunista sem as suas populações terem sido ouvidas. Recordo todos os 500 mil portugueses espoliados e abandonados pela nação, que perderam uma vida de trabalho, e também recordo hoje, para que os jovens percebam os maus exemplos da história como lições para o futuro, e para que não se repitam, recordo os soldados nativos do Batalhão de Comandos da Guiné, ou dos flechas de Angola assassinados, torturados após os abandonarmos cobardemente em África. Portugueses como nós todos, hoje faço a minha homenagem e o meu pedido de perdão em nome de Portugal, a todos estes e a todos os soldados de Portugal pelo abandono e esquecimento, às viúvas e aos órfãos, e aos povos irmãos de Angola, Moçambique, Guiné, Timor, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, que não tiveram escolha, não lhes demos escolha. Entregámo-los a todos a um destino cruel e de extrema pobreza, sob a direção de regimes corruptos e oligárquicos. E foi desta forma, jovens de Portugal, foi desta forma, meus filhos, Catarina, Sacha e Pedro Miguel, que aprendemos que os crimes mais graves passam impunes e se os políticos, em vez de serem servidores da nação, se servirem dela. Portugal hoje é um Estado exíguo, vassalo, perdeu a independência, entrega a agiotas e usurários que nos atiram com a bandeira da democracia e de uma Europa salvadora, iludindo as pessoas com a ilusão de uma falsa liberdade. A democracia portuguesa é hoje a ditadura mais rude e mais dura de uma elite política vergonhosa e Portugal um Estado falhado e vendido ao estrangeiro. Um Presidente da República não pode fazer parte deste jogo de ilusão e corrupção e mentira. Um Presidente da República, como qualquer servidor do Estado, tem por obrigação de honra defender as pessoas e exigir à classe política, aos governantes, competência, sobriedade, amor ao seu país, voto de pobreza, sentido de servir e lealdade. A procura das carreiras políticas profissionais tem gerado gerações de homens e mulheres que, só conhecendo a vida partidária e a sua forma peculiar de atuar, veem no crescimento, na mediocridade dos lobbies e dos amigalhaços das coligações de conveniência, não uma forma de unicamente servir, mas fundamentalmente uma forma de servirem, onde as alcavalas, os subsídios, as isenções de impostos, as ajudas de custos, os aumentos sobre aumentos, são uma vil e escandalosa falta de sentido patriótico, de exemplo e de quebra de confiança numa classe que, da esquerda à direita, combinam a melhor forma de viverem, simulando disputas que no restaurante gourmet, aqui,
desta Assembleia são uma anedota em frente a um prego com molho especial e uma corona simulada de pandemia. Portugal tem um modelo de Constituição, de leis eleitorais, de leis sindicais, apoiado pela promiscuidade entre os poderes executivo, legislativo, judicial, que bloqueiam qualquer tentativa de acabar com este estado de coisas e são um tampão a qualquer mudança num sistema mais justo e próximo das pessoas. A fiscalidade, a economia, a justiça protegem hoje os usurários e criminosos e têm a mão pesada sobre o cidadão comum e o pobre. O roubo dos dinheiros públicos através de impostos imorais cobrados ao povo que passivamente assiste à pouca vergonha, o protecionismo aos criminosos assassinos com supostos processos de reinserção social feitos à medida para dar continuidade ao crime e o abandono das vítimas, dos guardas prisionais, das polícias, o desinvestimento do Ministério Público e na Polícia Criminal é hoje a dura realidade de uma nação imoral. Aos idosos, deixo aqui uma palavra. São uma bandeira da minha presidência. Uma vida de trabalho, para muitos dura, levou-vos a uma idade de respeito e onde têm de sentir a proteção do Estado como agradecimento do vosso esforço. Um Estado que abandona os seus idosos é um retrocesso civilizacional perigoso. Esta lei da eutanásia escandalosamente aprovada, uma ameaça à vida e à segurança dos mesmos idosos. Hoje, ao ser eleito, fui também eleito o Comandante Supremo das Forças Armadas. E eu pergunto-vos a vocês, senhores deputados e ministros, que Forças Armadas, sendo eu mesmo um militar e tendo vivido o processo organizado e sistemático da sua desvalorização e desprezo por uma classe política com uma memória curta, pergunto que Forças Armadas, senhores deputados e ministros, afinal, sou comandante de quê? As que restam não têm a capacidade operacional, logística, para defender Portugal e o povo português. E o que foi feito com as Forças Armadas desde o 25 de Abril, levadas quase à extinção, é um crime contra a pátria, contra a nação, de que os senhores são responsáveis. Sem soldados, sem meios, sem honra e abandonados e humilhados pelo poder político, esta réstia de valorosos soldados será defendida por mim como militar, que sei do que falo, e irei de imediato exigir que seja reposta e iniciada a reconstrução das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Força Aérea. Aos militares dirijo uma palavra, particularmente aos chefes militares. A carreira militar é uma carreira de desapego, de estoicismo, de humildade, de servir os outros e defender o povo na sua mais pura essência. E por isso a separação entre as Forças Armadas e o poder político deve ser total. Senhores generais, sob o meu comando não serão lacaios e porta-pastas de ministros ou secretários de Estado. Um soldado tem a sua honra, tem uma única ideologia, a nação, a sua defesa e a pátria, e não regimes corruptos e imorais. O 25 de Abril criou uma confusão na mente dos militares que se esqueceram do que é ser soldado. E hoje assistimos à politização das Forças Armadas, muito bem orquestrada pela classe política que dividiu e divide militares. Criou associações de oficiais, sargentos e praças com mensais de sindicatos, alguns altamente politizados, que são inadmissíveis, porque a defesa dos militares e a condução das Forças Armadas deve competir aos militares e ao Presidente da República, e não a civis com origem em lobbies partidários e focados em interesses particulares ou associações conectadas com criminosos, com alguns criminosos de Abril e das FP25, fracos oficiais que durante a guerra colonial gastavam quilómetros de alcatifas, respiravam litros de ar-condicionado, enquanto oficiais milicianos do quadro e soldados morriam em combate. A participação em missões internacionais não pode seguir o exemplo da imoralidade dada pelo então Primeiro-Ministro Durão Barroso e outros ministros que na altura apoiaram, ao lado dos americanos e ingleses, o bombardeamento de uma capital europeia, nossa amiga, Belgrado, matando mais de 5.000 civis. A subserviência do Estado tornou-se uma casa de prostituição em que vendemos o país em causas que não são causas, são crimes contra a humanidade. Iraque, Líbia, Afeganistão, República Centro-Africana, aqueles que diziam aqui nesta Assembleia, desde o 25 de Abril, nem mais um soldado para a África, hoje mandam jovens soldados de Portugal
proteger interesses de outros Estados, arriscar as suas vidas. E como dizia o as da aviação alemã, Erich Hartmann, a guerra é feita por jovens que não se conhecem, não se odeiam e se matam entre si, mandados por velhos que se conhecem, se odeiam e não se matam. Os políticos. Não se esqueçam, militares, que o vosso maior inimigo não é o soldado que está do outro lado da trincheira a preparar-se para vos matar e cheio de medo. É sim o político que sem respeito vos envia para guerras imorais, enquanto morrem, bebe uma taça de champanhe e sorri. A justiça ruiu, e tendo a justiça ruído, nós todos não somos livres. E Portugal ruiu, a suposta separação de poderes, prescrita na Assembleia e na Constituição, é uma falácia, e a corrupção e a pornográfica promiscuidade graça entre os poderes legislativo, executivo, judicial, económico, com a bênção de lobbies secretos e organizações ocultas. O criminoso hoje é a estrela protegida e as vítimas são meros bibelôs para decoração no país do faz de conta, onde um dos mais fracos presidentes de Portugal sai, abraça criminosos que batem na polícia. Rouba-se à tripa forra, sendo o próprio Estado a dar o mote e o exemplo da impunidade que começou muito atrás com o crime de genocídio da descolonização e com o assassinato de Sá Carneiro. O país do faz de conta, onde muitos processos correm e ninguém é punido, a não ser algum pobre diabo sem padrinhos. Os padrinhos esses têm casas em Paris, são administradores de bancos, são ministros de governos e para limpar isto tudo Portugal precisa de conhecer uma nova era de servidores da nação. Não políticos profissionais, mas servidores ajuramentados e comprometidos com votos de pobreza e com honestidade a toda a prova, escrutinados e podendo estar sujeitos ao ostracismo direto dos eleitores. Servidores competentes, pessoas que toda a sua vida trabalharam e sabem da poda e do servir na sua área de negócio ou de trabalho. Olhar Portugal com honestidade e coragem é também olhar para a economia e perguntar o que nos resta, o que é nosso em Portugal, o que é que está vendido ao estrangeiro e serve interesses que não os de Portugal. Faço-vos esta pergunta, senhores deputados, o que é de Portugal hoje, o que realmente nos resta? Portugal não deixou que o seu território fosse conquistado ao longo de séculos e de batalhas, e nos últimos 45 anos deixou que as nossas almas fossem iludidas num sonho de democracia e liberdade que na realidade não nos serviu. Ou seja, serviu para nos escravizar e hipotecar outros países. E isso, senhores deputados, senhores presidentes dos partidos políticos da esquerda à direita, é da vossa inteira responsabilidade. Entre soluções milagrosas, mesinhas e negociatas, PPPs, enriquecimento ilícito, pergunto-vos a todos em nome dos portugueses o que na realidade é nosso hoje. Posso responder, sem me enganar muito, nada. As finanças são a arma do roubo do Estado, onde pagamos bancos roubados por agiotas e políticos nomeados administradores pagos a favores, onde pagamos um sistema prisional e um sistema de justiça falido que vive para criminosos e não para pessoas agredidas, onde pagamos uma saúde faz de conta e sem meios, onde pagamos uma educação apostada ao serviço das elites, onde o pequeno é carregado de coimas e impostos e o grande capital é escandalosamente perdoado em milhões e milhões. A mudança de paradigma e a responsabilização criminal deste roubo organizado urge acontecer, e onde urge também criar as finanças, servindo e aliviando e facilitando o crescimento dos mais pequenos comerciantes, agricultores, pescadores, pequenos empresários, enriquecendo desta forma o tecido empresarial médio com despenalizações fiscais. Acuso esta classe política sem exceção, da esquerda à direita, de crime contra a pátria, de roubo consentido e hoje com um descaramento sobranceiro e impune, com a conivência e o silêncio da justiça e do seu provedor, o Alibaba do regime que cala e consente a pouca vergonha. Caros amigos, temos terra, temos mar, temos gente pobre, gente remediada, gente com dinheiro. Temos a capacidade e temos a possibilidade de reerguer Portugal. Um Portugal onde os direitos se adquirem no cumprimento dos deveres. Um Portugal onde os sexismos e as teorias de género não fazem sentido. Os feminismos, os machismos, os fascismos, os comunismos e todos os ismos que visam manipular as pessoas, virando-as umas contra as outras, deixam de fazer parte desta nossa realidade.
Um Portugal em que é a mãe, o pai, os avós e o núcleo da família que têm de educar os seus filhos e não teorias globalistas de um sexismo xenófobo e perigoso. Uma educação formatada pelas ideologias e não pela humanidade, feita à medida destas, ensina o sucesso, o ter, constrói o ego, reforça a ambição egocêntrica do vazio de ter e obter. A educação é ensinar as virtudes, o heroísmo e a coragem, que são as primeiras das virtudes a partir das quais nascem todas. E nesse sentido, a educação e a defesa têm o papel misto na construção de um ser humano virtuoso, cooperante, coabitante, responsável, sóbrio e humilde, uma educação baseada no sentido de grupo, de equipa, na construção de competências e não de idiotas e demagogos, senhores das razões que não são razão de existir da humanidade, uma nova geração onde todos, sem exceção, são soldados humanistas de Portugal e todos, sem exceção, são ouvidos e incluídos nas decisões fundamentais de Portugal. Todos pertencem. Uma palavra aos polícias de segurança pública, aos guardas nacionais republicanos, aos guardas prisionais, aos inspectores do CEF, aos guardas florestais, à polícia judiciária, aos inspectores da ASAI. O vosso papel é ser o braço armado da justiça. E sem uma justiça justa e dura, o vosso trabalho perde o sentido e as vossas organizações perdem o objetivo e motivação. O poder político, tal como em relação às Forças Armadas e Forças de Segurança, usa-as só para desfiles e paradas, desrespeitados e agredidos por criminosos, não está a cumprir o papel fundamental das necessidades humanas, a segurança. E eu serei um observador atento, apoiante da vossa atividade mais robusta e dignificada, no combate ao crime, que deve a justiça pensar no agravamento substancial das penas de prisão para todo o tipo de crimes, nomeadamente nos crimes de assassinato ou violência sobre qualquer tipo de ser humano, e também os crimes de corrupção e de Estado, onde a prisão perpétua e a criação de prisões-oficinas, onde o trabalho é o método de cura e de pagamento de alojamento e alimentação dos presos, são uma premência que os governos devem pensar e agir. Também as polícias devem trabalhar separadas da influência do poder político ou de organizações secretas, devendo nós, como povo, pensar na forma de o fazer e de como o concretizar. Lembrem-se, nós, povo, onde eu me incluo, estamos acima de qualquer governo, qualquer presidente, qualquer partido, qualquer poder. Basta que para isso entendamos o nosso verdadeiro poder, o poder do democrata e de uma democracia onde realmente cada um de vocês tem a voz. Também na saúde, a valorização do Serviço Nacional de Saúde, o saber ouvir os seus profissionais atentamente e fazer um esforço para que o maior negócio da humanidade, que é a dor, se transforme numa verdadeira cruzada pela vida, onde o juramento de Hipócrates é uma bandeira de bondade e de humanidade, e onde os médicos e enfermeiros podem realizar uma missão de uma nobreza ímpar no apoio e amparo dos que foram tocados pela doença e pela morte. As políticas externas devem revelar o que Portugal tem de bom no relacionamento com outros povos e não termos uma diplomacia de conveniência e submissa. A aposta nas relações comerciais e numa atitude de verdadeiro apoio aos nossos imigrantes e turistas em territórios estrangeiros, na máxima de que ninguém fica para trás e que iremos buscar portugueses em apuros ao fim do mundo, se assim for preciso. As ligações de preferência aos países dos PALOPs e a universalidade com todo o mundo devem ser um mote dos negócios estrangeiros dentro dos princípios do respeito e de uma política de não submissão ao estrangeiro, à Europa e a outros países. Não me vou alongar. Uma última palavra para esta Assembleia, para os deputados, para os ministros, para os políticos. O país não confia em vocês. Os votantes, ou por interesses pessoais, vão alimentando a máquina partidária, que sem ser tributada e auditada, vive em Portugal num paraíso fiscal vergonhoso. Exorto-vos e aviso-vos que revejam a vossa atitude. O país ficaria grato e reconhecido em ver-vos cooperar, em vez de passarem uma grande parte do vosso tempo a dar o espetáculo vergonhoso nesta Assembleia, de telenovelas e difamações, acusações mútuas. Afinal, quem servem vocês? Servem os interesses dos vossos partidos e as vossas ideologias ou servem-nos a nós, pessoas? A sobriedade é o que espero. O exemplo é aquilo com que conto. A elevada incorruptibilidade é uma exigência do chefe de Estado a todos os políticos.
Servir é uma religião que devem seguir e respeitar e, acima de tudo, perceberem que ninguém confia em vós. 5 milhões de portugueses não votam. Cerca de 300 mil votam em branco ou em nulos e os outros tantos são comprados ou manipulados. Nenhum deles tem voz fruto de uma comunicação social apostada na narrativa do vazio e do ruído, não na formação de pessoas. E os senhores não representam uma nação. Representam neste momento interesses particulares que não têm interesse para mim e para as pessoas deste país. Estarei atento e não irei compactuar com vergonhas só para não levantar uma crise institucional que pode levar a uma nova era, que na realidade é muito menos importante e é muito menos insegura do que a crise de imoralidade em que vivemos, que pode levar à decadência irreversível da sociedade e a comprometer o futuro dos nossos filhos. Que futuro temos? Amanhã, como iremos acordar? Com uma crise institucional gravíssima? Que o seja, estarei pronto para vos receber ou para vos enfrentar. Estarei pronto para falarmos sobre o amanhã, porque ele jamais será igual. Não precisamos de políticos iguais aos que hoje se sentam aqui à minha frente. Precisamos de servidores da nação. Servidores que não se sirvam até hoje de um povo que dizem ser livre e que escravizam e desprezam. Uma nova educação, a educação desde o infantário do novo tipo de homem e mulher, o homo amans, aquele que ama, se entrega e se dá, que coopera, que coabita, que colabora e que confia e se confia. E para isso não é com flores que o faremos, é sim e sim ensinando o valor da responsabilidade, da disciplina, da honra e do heroísmo, e que cria uma elite de servidores do país, homens e mulheres livres de pensamento, que têm o poder de eleger os seus representantes, mas acima de tudo, ferramentas para os ostracizar, se eles assim o merecerem. A máquina constitucional tem de ser aberta e transparente para que seja na realidade o povo a mandar, através de petições com poder, através de uma verdadeira Assembleia de incorruptíveis que controle, audite e mande para a prisão todos os corruptos, tanto os que estão aqui sentados como os que se virão aqui sentar. Uma nova era começa hoje e os senhores têm várias opções. Fazer-me frente, matar-me, suicidarem-se, fugirem ou simplesmente escolherem o caminho mais difícil para vocês, o da verdade, e colaborarem para criar esta nova ordem. A vocês, povo de Portugal, pessoas comuns, pequenos empresários, trabalhadores, militares, polícias, médicos, juízes, advogados, agricultores, pescadores, camionistas, gente anónima, doentes e saudáveis, até ao último dia deste mandato serei um de vós. A cada agressão que sofrerem é uma agressão à presidência de Portugal, à nação portuguesa e a mim mesmo. E também todas as vitórias serão só vossas. Uma nova era começa hoje. Servir e honrar com sobriedade e responsabilidade. Servir os desprotegidos, os violentados, os idosos, os órfãos. Servir todos, sem exceção, com a mesma justiça e com o mesmo amor. Primeiro os deveres, depois os direitos. Por todos vocês, por nós, por Portugal, pela honra e com todo o meu amor. Muito obrigado.